E senti que foi o meu grande dom, um trabalho que me traz inspiração, e eu tinha pensado em prestar pedagogia. Ou agronomia, porque eu também sempre me identifiquei, né, com a terra, com o campo, eu sou do campo, minha família é do campo. Eu nunca tive, apesar de morar em Lages, que é uma cidade com características bastante rurais, eu nunca tive contato com cidade grande. Florianópolis é a maior cidade grande com a qual eu já tive contato. Mas eu queria sair, né? O meu eu pedia para que eu saísse de casa. E aí então eu não podia fazer agronomia lá e nem pedagogia, né? Porque senão eu ia talvez me realizar profissionalmente, mas eu não ia conseguir me libertar dos meus pais. Não que eles fossem maus pais, mas eu precisava viver a minha individualidade lá dentro, eu não tinha espaço. Aí eu fui lá, né, prestar vestibular e olhei que estava mais próxima e escolhi a engenharia sanitária e ambiental. Aí foi uma guerra, meu pai falou, imagina, por que você vai lá para Florianópolis, fazer a cabeça? Você vai de faculdade é uma besteira, você tem que ficar por aqui mesmo, arrumar um marido, casar, você vê sempre por aqui. Eu falei, não, eu vou fazer engenharia, o meu dom. E aí entrei, né, e aí vim para estudar engenharia sanitária e ambiental. E aí na época o curso era muito diferente, são 40, né, numa classe. E teve uma classe que tinham 36 meninos e 4 meninas, um quadro bem diferente da de hoje. E o currículo era outro, e era um curso muito rígido, né, matemática, física, então eu iniciei aquele curso, mas assim, com um grande vazio, porque eu não consegui alimentar os meus anseios, né? Que eu buscava, estava um vazio. Eu ia, mas o vazio só crescia. E aí eu comecei a me relacionar com pessoas de outras áreas, de outros cursos, a conhecer outras pessoas. O tempo foi passando, eu continuei na engenharia por muitos anos, por uns 5 ou 6 anos, aí conheci o Ney, tinha uma história e tal. E aí eu tinha pensado em abandonar a faculdade, mas ela era legal, só o curso de engenharia não era legal, mas tinha muitas coisas legais. Aí eu fiz uma reforma no meu currículo, eu fiz só disciplinas que eu escolhia. Tinha as disciplinas do currículo, né? E aí eu escolhia as disciplinas optativas, as disciplinas legais da agronomia, as disciplinas legais da pedagogia, da psicologia, e assim eu percorri muitos campos lá dentro e foi bem legal. E aí eu tinha um sonho, nessa época eu conhecia a antroposofia, e aí que tinha essa formação em pedagogia Waldorf, mas só tinha em São Paulo, ou na cidade de São Paulo ou em Botucatu, né? E aí era um curso assim que era bem caro. Aí eu ia lá, olhava no site, curso de pedagogia Waldorf, R$2.500 por mês. Aí eu olhava aquelas coisas e só suspirava, né? Tipo, era algo muito distante, assim, pra mim. E continuava ali, levando a engenharia com a barriga, trancava, voltava. Aí um dia eu tava no centro da cidade aqui, aí vi um cartaz, curso de formação em pedagogia Waldorf, em Florianópolis. Aí eu não acreditei naquilo, né, que eu li. Aí eu liguei, aí a pessoa falou assim pra mim, é um cartaz velho, o curso já começou há 1 ano. Agora daqui a 3 anos vai abrir uma nova turma. Aí eu, puxa, mas agora meu sonho já está mais próximo, né? A formação tem em Florianópolis. Mesmo assim ainda era um valor que eu não tinha condições de pagar, né? Mas aí continuei sonhando. Aí passou o tempo, eu até tinha esquecido um pouco, a gente já tinha dado início aqui nos trabalhos de educação ambiental, aqui no sítio, que começaram em 2002. Aí eu tranquei a faculdade. E aí teve uma época da minha vida que eu tive uma crise de saúde, eu tinha muita dor de dente. Eu ia num dentista e tipo, ele não resolvia, eu já tava achando que, sei lá, que eu tinha câncer no dente, tipo, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu fui num dentista por 1 ano, ele não resolveu, aí assim eu acordava chorando de dor de dente, era a coisa mais misteriosa do mundo, assim, tipo, nada resolvia. Aí, depois de 1 ano sofrendo com esse dentista, um certo domingo, eu tinha chorado a noite toda de dor de dente. No dia seguinte veio um grupo de 40 pessoas aqui, eu cozinhei, preparei tudo para as pessoas.
E aí pensei assim, ai, de amanhã não passa. Eu vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ligar para esse dentista e falar para ele que eu não vou aparecer lá nunca mais e vou mudar de dentista, vou pegar meus exames. Aí liguei, foi, dormi, acordei no dia seguinte às 8 da manhã, eu liguei pro dentista e falei, Sabrina, eu preciso dos meus exames todos porque tô mudando de dentista, que era a secretária. Aí eu lembro que ela falou assim, ai, aconteceu uma tragédia, o doutor fulano caiu da asa delta, tá na UTI, todo quebrado. Aí foi o sinal, não, vou ter que trocar de dentista mesmo. E aí uma amiga que tinha vindo na noite anterior, no dia anterior, me indicou, vai lá nesse dentista que ele é muito legal, ele pergunta coisas sobre a vida e tal. Aí fui nesse dentista, aí cheguei lá, tal, sentei na cadeirinha dele, ficou 2 horas me falando sobre a vida, sobre a arcada dentária superior, que estava ligado com as nossas heranças por parte de pai, a parte de baixo por parte de mãe. E aí perguntou o que eu fazia, quais eram meus sonhos. E aí ele chegou e falou assim pra mim, nossa, seria muito legal você fazer pedagogia Waldorf. Aí eu falei assim, mas é o meu sonho. Falei pra ele, né? Aí ele assim, então, vai começar uma turma sexta-feira agora. O dentista. Isso, o dentista, porque ele era um dentista antroposófico. Vai começar uma turma sexta-feira agora. Tinham passado aqueles 3 anos lá, que eu tinha visto o cartaz velho, né? Aí eu fui, e aí era um ano de... Aí fui na sexta-feira lá, tal, feliz da vida. Aí, olha a loucura. Aí eu fui nesse dentista uma vez... Aí ele mexeu um dente de baixo, que não era o de cima, que eu achava que doía, e eu nunca mais tive dor de dente na vida. Por incrível que pareça. As coisas bem kármicas, assim, que você não entende. Aí, tipo assim, eu ia no outro dentista, ele mexia no dente de baixo, que eu não doía. Aí eu fui nesse, ele mexeu no dente de cima e o dente de baixo, e nem o dente nunca mais doeu. Aí fui na formação, e aí o primeiro ano era um ano de cursos preparatórios, que eram mais acessíveis. E o valor do curso ainda ia ser uma incógnita. Ia ser por volta dos R$1.000, R$1.500, por aí, que é o valor que custa hoje, né? Aí eu falei, bom, eu vou fazer pelo menos os módulos preparatórios, que são de fim de semana, né? Então eu não vou ter condições de fazer a formação completa, mas eu vou sonhar um pouquinho. Aí comecei a fazer o preparatório por um ano. E aí, passado um ano, aí começou a turma da formação. E aí a Federação das Escolas Waldorf do Brasil recebeu uma doação milionária de um acionista da Microsoft. E aí o curso que custava R$1.500 ficou custando R$200 por causa dessa doação. E aí eu fiz a formação. E aí foi muito incrível. Então assim, foi um longo caminho percorrido, né? E eu costumo dizer que a gente consegue alcançar as estrelas mais distantes. É muito legal isso. E aí fui muito feliz também, porque eu pude ter a chance de experimentar um pouquinho do que é a gente se aproximar da alma humana, vamos dizer assim, né? Para entender um pouco mais, ou para buscar viver um pouco melhor, né? No mundo. Entender, a gente não entende nada, né? Como já dizia o Goethe, contemplai vós conformados em manifesto mistério sagrado. Tem coisas que não são para entender mesmo. E aí, então, eu tive contato, né, com a pedagogia, tive essa bênção, eu fiz a formação no primeiro setênio, e aí o Batata me convidou para falar um pouquinho sobre pedagogia do encantamento, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse tempo. Então, aí comecei essa formação, vou contar para vocês um pouquinho. Então, os 2 primeiros anos a gente estudou basicamente assim, conceitos gerais da antroposofia, né? Para quem não sabe, a antroposofia ela foi trazida por eu não sei se eu chamo ele de cientista, artista, porque ele era de tudo um pouco, filósofo, poeta, né? O Rudolf Steiner. E ele nasceu em Viena e ele foi uma pessoa que recebeu um conhecimento, vamos dizer assim, dos mundos superiores,
pode parecer um pouco estranho, né, para algumas pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar nisso, mas é tão maravilhoso tudo que ele trouxe que para quem for se aprofundar um pouquinho mais, logo de cara vai perceber isso, né? Então ele trouxe um grande legado de contribuições, né, para a pedagogia, para a medicina, né, para a arte, para a ciência, para a filosofia. E num momento assim muito crítico da humanidade, que foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, ele iniciou a trajetória dele, ele fez uma formação em arquitetura e ele começou a trajetória dele fazendo a tradução dos escritos de Goethe. E aí, a partir disso, assim, ele desenvolveu muitas ideias, né, e ideais baseados nesse conhecimento do Goethe. E sobre a pedagogia Waldorf, assim, em especial, ela tem alguns elementos que eu considero essenciais para a educação, né, se eles pudessem ser assim replicados em muitas escolas, pelo o quanto você consegue alcançar, né, através de coisas muito, muito simples, né. Então, por exemplo, assim, a base da pedagogia Waldorf, e eu acho que poderia ser a base de qualquer educação, nada mais é do que a gente se conectar o nosso mundo interior com o mundo exterior. Né? Então, o Rudolf Steiner, ele acredita que, assim como a natureza externa se modifica, isso é muito perceptível para a gente, né? Na primavera a natureza está de um jeito, no inverno ela está de outro, no verão ela está de outro. Essa transformação ocorre conosco também, né? Tanto interiormente quanto exteriormente. Mas a gente às vezes não percebe, né? Para quem é um pouquinho mais sensível, né, acaba percebendo. E eu acredito nisso, assim, profundamente. Então, assim, um conteúdo pedagógico, independente da disciplina que você vai trabalhar, se é com o segundo setênio ou com o primeiro setênio, ela parte desse princípio, né? Você vai trabalhar elementos que sejam condizentes com aquela estação e com a transformação que está ocorrendo naquela época, né? Então, por exemplo, agora a gente está no inverno, né? Eu até trouxe alguns elementos aqui para ilustrar para vocês, né? No Jardim da Infância, ou mesmo nas séries iniciais, numa escola Waldorf não pode ter brinquedos com materiais artificiais. Todos os brinquedos são ou de madeira, ou de lã, ou de algodão, né? Porque a criança precisa manter as forças vitais. Quando você toca um objeto que é de plástico, por exemplo, isso ali não te traz calor, né? Você perde calor. Então, por isso se utiliza elementos naturais para a gente não perder calor, porque calor é energia, né? Então, no inverno é muito comum a gente trabalhar tanto as histórias quanto os trabalhos manuais. A gente trabalha bastante com a lã, com a madeira. Na euritmia você trabalha bastante utilizando bastões de cobre, que é um metal que traz bastante calor, né? Então, eu trouxe aqui alguns para exemplificar. Então, por exemplo, essa é uma cardadeira, um ofício humano primordial, né? No passado, né, as pessoas usavam muito, hoje pouco. Então, você ia lá, cortava a lã dos carneirinhos, né? E aí carda, né, faz os fios de lã e utiliza para todas as suas necessidades. Então, muitos brinquedos são feitos, né, a partir da lã, os bonequinhos, Santinho! Né, os bonequinhos, né, tipo coisas muito simples assim, né, que é um pedacinho de lã. Esse outro aqui, que é um quadrinho. Esse feltro aqui também é feito com lã prensada, né, com alguns processos. Tem bolinhas, tem animais, mesas de contação de história, né? Por exemplo, você quer contar uma história para criança, né? Você pega a história, aí você pode fazer os personagens, né? Faz lá um bonequinho, uma bonequinha, uma ovelhinha, né? Dependendo do elemento que está na história. Eles trazem muito também a questão das mesas de época, que é você sempre deixar uma mesa na classe com alguns elementos presentes na natureza naquela época. Eu escolhi essas flores, né? Todos vocês devem ter visto lá. Elas são bem especiais porque elas têm essa cor
laranja, que é uma cor que, se vocês perceberem, é muito comum nessa época, que é a época de São João, que é a época do fogo, então tem o cipó São João. Se vocês observarem na natureza, é uma época muito comum de flores cor de laranja, cor de fogo. Né? Aí na primavera vem as flores amarelas, depois no verão vem as flores cor-de-rosa, né? Então as estações também trazem essa qualidade, né, de ter um padrão assim, para essas cores. E, né, então coisas bem simples, né, assim, de madeira, né, um ninho que você pode passear na natureza e virar um brinquedo. Esse aqui também é um bonequinho de lã, foi meu primeiro boneco, é o Ney, pra quem não sabe. Então, eu peguei um pedaço da camisa dele, suspensório, que ele gosta, tem um chapéu furado em cima. Igualzinho. E assim, ó, vocês podem perceber que os bonequinhos não têm olhos, né? Então, isso também é uma coisa que a gente busca trabalhar, que é a gente deixar uma parte da obra para o imaginário da criança, né? Então, você pega uma Barbie, uma coisa pronta, né? Com a feição ali, com o olho, essas bonecas, né? E não deixa nada para a imaginação, né? A gente está matando um alimento vital da criança, sufocando que é a imaginação. Né? É muito comum as mães reclamarem, ai, mas ele não está comendo, né? A criança, claro que o alimento físico é importante, mas essa idade não é o principal, né? Ela se alimenta da imaginação, da fantasia, do brincar, né? Ela larga tudo, ela nem come para brincar, né? Porque isso é o alimento dela. E claro que ela precisa ter ali as calorias necessárias para manter a vitalidade, mas não é o mais importante, né? O mais importante é a imaginação, é esse brincar. Então, assim, os bonecos, para cada idade, esse aqui é uma bonequinha que a gente faz para as crianças mais ou menos a partir de 3 anos. Aí essa aqui já tem um pouquinho dos traços, né? Você faz um olhinho assim bem... Essa foi a minha primeira boneca também. Essa eu ganhei de uma amiga. Também são todas de lã por dentro, né? Isso aqui é algodão, vestidinho de algodão, né? Uma coisa gostosa, que se abraça, perde calor, não dá medo. Né? Uma coisa que é muito comum na infância, que eu mesmo fazia, era riscar toda a cara da boneca. Né? A criança tem uma tendência, às vezes, a destruir um brinquedo, e é numa atitude de medo mesmo que esses brinquedos trazem, né? Na infância. Querem pegar as Cortar o cabelo da Barbie eu gostava. Cortar o cabelo da Barbie, descartar. Cortar, mudar, né? É uma coisa. Eu agora fiquei com a minha sobrinha de 7 anos aqui, eu fiquei chocada, né? Que agora a moda é o Monster High. Eu nem conhecia o Monster High. Aí eu fui com a minha sobrinha tomar um sorvete no shopping, ela me deixou quase louca. Tipo, eu vi a lavagem cerebral que as crianças, meu Deus, eu fiquei assim. Aí ela, nossa, se jogava no chão porque ela queria uma Monster High que se apertava na barriga, a cara dela acendia. Era muito feio. Nossa. Né? E assim que as crianças são, né? Não vai muito longe ali, minha sobrinha, então né, o que a gente está fazendo, né? Com as nossas crianças, assim. E às vezes com tão pouco, assim, né? Você consegue... Uma caixa de além, papelão, né? Você faz uma criança feliz, cara. Oi? Uma caixa de papelão você faz uma criança feliz. Sim. Alto brinquedo. Muito melhor do que uma barra que um carrinho pronto. Essas caixas de madeira de feira, assim, é um brinquedo maravilhoso. Dá 5 caixas para as crianças e um pedaço de pano. Isso é uma coisa muito legal nos jardins Waldorf. Então tem um monte de brinquedo. Vai ter lá 3 bonequinhas, vai ter uns bichinhos de madeira. Aí tem muitas caixas e tecidos assim bem leves, com cores. Aí eles passam o dia fazendo cabana, carrinhos, bota na cabeça, né? Só trabalhando a imaginação. Né? Então o Dobstalher confia muito assim em que se a gente tiver esse alimento anímico na nossa infância, isso também vai contribuir para que o nosso intelecto, inclusive, se desenvolva de forma mais sadia. Uma criança de 5 anos, ela tem a capacidade de ser letrada, de aprender a ler, tal, de ser alfabetizada com 7, já saber ler e escrever, mas você está furtando, né, uma parte da vida dela muito importante, que é de viver
dessa fase, né, imaginativa e de fantasia. Claro que a gente tem a capacidade, mas isso vai provocar sequelas lá quando ela tiver com 50 anos, né, pode ter depressão, né, pode ter aquelas síndromes de insatisfação na vida, né, de que nada tá bom. Né, então é uma coisa assim pra gente refletir, né, e ter bastante cuidado, né. Esses são lãs também coloridas, podem passar, como esse aqui, né, para fazer esses brinquedinhos de feltragem, né. Então, assim, um pedacinho de lã desse aqui, você pode contar uma história, né, fazer um boneco, um bichinho. Em geral, as lãs são tingidas com pigmentos naturais. Essas eu ganhei, elas não são de pigmento natural. E deixa eu ver sobre o que mais que eu vou falar. A falar um pouquinho sobre os instrumentos, né? Sobre algumas práticas no primeiro setênio. Então, assim, a aula ela é preparada como um respirar para a criança. Então, tem os momentos de contração e os momentos, né, de expansão. Né? Você nunca pode acabar uma aula, mandar as crianças para casa depois agitadas, né? Por exemplo. Então, sempre antes de acabar a aula ou antes da refeição, sempre tem esse espaço, né? Expande, contrai, expande, contrai. Então elas chegam na escola, em geral elas brincam um pouco, daí param um pouquinho, aí senta todo mundo, aí tem uma roda rítmica. Né? O que é a roda rítmica? O educador, né, ou ele copia ou ele cria, o ideal é criar. Né? Então essa roda rítmica, ele vai então o educador vai fazer uma leitura dos elementos do momento, né? O que a gente tem agora? Ah, tem caqui, tem bergamota, aí tem o frio que está chegando, né? Então aí ele vai compor, né, com uma melodia, como uma história, com melodia, com ilustrações do que tá. Ele vai compor uma contação de história ritmada, né? E vai trazer esses elementos e ele vai repetir isso. A repetição é um elemento bem importante na pedagogia, principalmente nessas rodas, porque as crianças elas vão trabalhar muitas coisas ali, né? A repetição ela trabalha a vontade, né, do aprender. Elas fazem essa roda, depois, tipo, no fim da semana elas já decoraram, né? Então elas estão trabalhando a memória, né, a palavra, o gesto que tá e também a natureza, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma, deixa eu ver o que eu deixei. Eu achei que ia trazer um trouxe. Então, por exemplo, agora, né? Agora é um frio, sei lá, vou falar um versinho para vocês de frio. Agora é inverno, né? Então, por exemplo, um versinho, dá um exemplo. Vento, vento frio, diz que o inverno... Estou desafinada. Diz que o inverno vem, todas as plantas, todos os bichos devem ir dormir. Mas nós temos sol, luz no coração, nunca esqueceremos que chegará o verão. Aí você faz o vento. Aí você, né, estimula a criança a trabalhar esses sons. Então o verso ele tem melodia, aí o educador ele fala o verso e ele traz movimentos, né? Vai fazendo vento, vento frio, com movimentos, diz que o inverno vem, todas as plantas, todos os bichos devem ir dormir, mas nós temos sol, luz no coração, nunca esqueceremos que chegará o verão. Então ele vai colocar gestos bem expansivos que a criança trabalha suas articulações, que é uma coisa bem básica no primeiro setênio. Né? Quando a gente é um bebê, a gente enfia o dedão, esse dedão aqui dentro da boca, né? Vira o braço lá para trás. E essa capacidade é uma coisa que a gente não deveria perder, ela só deveria se aprimorar. Né? Só que cada vez mais a gente é educado só a ficar sentada, se mexer pouco e a gente vai se enrijecendo e vai perdendo, né, essa grande dádiva que a gente tem, que é essa nossa qualidade do movimento. Então, no primeiro setênio, se trabalha muito com esse elemento do movimento, nas histórias ritmadas, né, para estimular, né, as crianças a não enrijecerem as suas articulações. Né? Então, para os pequenininhos, tem um movimento mais na mão, até os 3 anos, você vai contar histórias mais de dedinhos, aí dos 4 aos 6 anos, né, coisas com desafios, com saltos, né.
e que ao mesmo tempo tragam esses elementos da natureza do momento. E com relação a instrumentos, né, costuma-se usar sons assim mais celestiais, né, então tem um instrumento que é bem utilizado que é a cântara, que é como uma harpa, até tem uma, esqueci de baixar, para mostrar para vocês, né, ou sons assim, né, mais metalizados. Que são sons assim que, né, já calmam, né, traz aquela paz. E agora bota um tambor para ver como é que é o movimento, né? Então assim, a gente aproveitar bem esses elementos, né, para a qualidade daquilo que você precisa. Esse é o maxi descanso. Esse daí é poderoso. Então coisas bem simples, né? Como eu falei, compor agora é a época do cedro, né? Então vai lá. Aí, e é muito legal que assim, eu não fiz ainda a formação do segundo setembro, quero fazer agora, mas todas essas histórias que são contadas nessa primeira infância, elas estão assim preenchidas de coisas que mais tarde você vai utilizar como conteúdos para aprendizagem mesmo, né? Então a professora, você vai chegar lá na época da matemática, por exemplo, e falar, vocês lembram aquela sementinha? Tinha na mesa da professora. Aí você vai trabalhar assim, então, é uma dicotiledônia, é não sei o quê, aí vai trazer todos aqueles conteúdos que já são para o intelecto, né? Que é introduzido quando a criança, após os 9 anos. Então tem muita gente que tem um preconceito e fala assim, mas os alunos Waldorf são burros, têm 9 anos e ainda não sabem ler e escrever, mas é uma mágica, assim, porque ler e escrever é o padrão que se adotou, mas ela sabe um universo de coisas, ela tem sensibilidade. Uma questão que é super importante, que eu prezo muito, a partir do 1º ano a criança tem aula de astronomia, eles têm aula de astronomia até o 9º ano, né? Que coisa linda você poder não olhar só para a Terra, né? Porque a gente vive aqui e não olha para cima, né? E tem um universo todo ali enviando informações e influenciando a nossa vida, né, diretamente. Então, isso é bem importante, assim, eu acho que é uma característica bem fundamental do currículo das escolas. Quando eu falei para vocês que o Rudolf Steiner fala um pouquinho dessa mudança que a gente tem também interiormente, Rudolf Steiner trabalha muito, ou deixa, né, essa possibilidade da gente trabalhar bastante com o elemento dos versos. Eu, em especial, gosto muito de trabalhar, porque tem conteúdos que não vai, né? Se a gente fica só ali tentando decorar, né, ou tentando aprender, e com a poesia, com o verso, assim, a gente vai tanto além, né? Você consegue preencher aquele vazio das coisas que você não consegue entender. Então, por exemplo, esse calendário da alma, ele tem um verso para cada semana, né? Ele escreveu esse, mas a gente pode ter outros. Ter essa prática, né, de escrever pra gente mesmo em casa, 4 versos pro estado da sua alma, né? A cada ano, aí o ano que vem você vai ler aquilo de novo, ver, será que a minha alma estava assim mesmo? Será que eu estou experimentando a mesma coisa? Então é interessante a gente testar em nós mesmos, né? Essas coisas. Esse livrinho aqui é de orações, então uma outra coisa que a pedagogia Waldorf traz que eu acho bastante fundamental para nós enquanto seres humanos,
né? Não é uma oração no caráter religioso, mas sim no caráter da gente cultivar a nossa devoção, né? O amor no nosso coração, que é muito importante. E então essa prática da oração, da gratidão, desde a infância isso é muito trabalhado, né? Na hora do alimento, né? Sempre agradece, né? Não precisa ser uma oração, um agradecimento simples, né? Mas sempre trazendo essa importância da devoção. E